e os subsequentes. Diz o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Amém? Pode sentar, por gentileza. Quero contar hoje a história de um dos milagres que Jesus realizou, um dos seus grandes milagres. E é o milagre de um cego de nascença. Ou seja, quando ele veio a este mundo, quando a sua mãe o concebeu, ele já não era capaz de ver. Como nós, que temos os nossos olhos sãos, enxergamos. Alguns ficam cegos depois, mas esse caso aqui já era de nascença. Essa história se inicia no capítulo 9, a partir do versículo 1. E ela discorre em todo o capítulo 9. Para nós observarmos a importância dessa história, o apóstolo João usou bastante palavra e usou bastante tempo para escrever sobre ela. Está tão importante que é essa história para a nossa vida. E eu confesso para os irmãos que eu quero extrair dessa história um conhecimento de Deus para as nossas vidas, para aqueles que já servem a Deus e para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão de servir a Deus, mas está aqui esta noite ouvindo a palavra de Deus. É para todos. Vejamos bem, o evangelista João conta que quando Jesus passou com os seus discípulos e encontraram este cego no meio do caminho, um dos discípulos de Jesus faz uma pergunta e diz: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse assim, cego? Porque existia uma crença de que as enfermidades, elas eram advindas de práticas pecaminosas, às vezes dos próprios pais, às vezes da própria pessoa que está enferma. Eles fizeram essa pergunta porque gostariam de saber quem foi o culpado, se foi os pais do cego ou se ele ficou cego por uma prática pecaminosa que ele mesmo cometeu. É interessante que Jesus responde para eles e ele diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso sucedeu com ele, para que nele se manifeste as obras de Deus. E é interessante que no texto seguinte, João lembra as palavras de Jesus que diz: nós temos que fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. E quando eu fui meditar nesse texto, eu disse: meu Deus, para que a obra se manifeste na vida dele. Logo eu pensei, a obra que há de se manifestar na vida deste cego de nascença é o próprio milagre em si. Mas não era o próprio milagre em si, porque o milagre da cura da sua cegueira era apenas um ponto na manifestação da obra de Deus. Porque a culminação dessa obra, o ápice dessa obra que Cristo havia de realizar na vida daquele cego, não era só fazer com que o mesmo voltasse a ver, ou melhor, visse porque nunca tinha visto antes. Não era só fazer ele enxergar o que nunca enxergou. Mais do que isso, muito mais profundo do que isso, era a manifestação da obra de Deus que estava para acontecer na vida dele. E é interessante que o desígnio de Deus estava ali traçado na vida daquele homem.
Os propósitos de Deus estavam traçados na vida dele. Não havia como fugir da vontade de Deus que havia sobre a vida daquele homem, e não somente dele, mas daqueles que o rodeavam. E eu tirei algumas lições da manifestação da obra de Deus sobre a vida deste cego de nascença. Primeiro, se nós pegarmos João capítulo 9, versículo 11, que é a história que eu estou lhe dizendo. Quando ele foi curado por Jesus, após Jesus pegar o lodo, cuspir no lodo, cuspir na terra, fazer um lodo, uma lama, aplicar nos seus olhos, pedir para que o mesmo fosse a um tanque chamado Siloé, que tem pelo significado o enviado. Jesus pediu para que ele fosse esse tanque, fosse levado ele até esse tanque, ele lavasse os olhos. E quando ele lavou os olhos, ele começou a ver, começou a enxergar. E o primeiro impacto foi o seguinte: as pessoas mais próximas foram alcançadas com esse impacto. Eles começaram a perguntar o seguinte: não parece aquele cego que a gente conhecia? E aí diz o evangelista João, narrando a história, uns diziam, é ele. Outros diziam, parece-se com ele. Mas ele mesmo dizia, sou eu. Aquele que era cego, mas agora vê. Eu não sou parecido, sou eu mesmo. Só que aí vem a primeira interrogação. A primeira pergunta que foi feita ao cego ou ao ex-cego agora: quem lhe abriu os olhos? A primeira percepção que ele tinha de Jesus, sabe qual era? Está no versículo 11: um homem chamado Jesus. É a prerrogativa inicial. O primeiro contato que ele teve e a resposta que ele tinha para dar é que quem curou ele foi um homem que tinha por nome Jesus. E eles lhe perguntaram, onde está este homem? E ele responde, não sei. Não sei onde ele anda, não sei onde ele está, mas eu sei que ele me curou. Eu sei que ele me restaurou. Só que deixa eu dizer uma coisa para nós: entender Jesus como homem não é o suficiente. Ter conhecimento de Jesus como um homem não basta, porque essa não é a vontade de Deus. A história não para por aí. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: entender que Jesus era um homem é entender a historicidade de Jesus. Jesus, como homem que curou, é um personagem histórico. E é interessante que quando a gente vai estudar, a gente vê que nos dias atuais, em pleno século 21, em toda a tecnologia que nós temos e a informação que nós temos, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque a historicidade da pessoa do homem chamado Jesus é mais de 90% aceita. Alguém negar que Jesus era um homem de verdade é um ignorante. Porque todos os historiadores, a maioria deles, confessam que por causa da quantidade de registros que existem sobre Jesus, ele realmente foi um homem real que esteve lá em Jerusalém, em Israel. Não tem como negar que Jesus era um homem. A história da humanidade prova isso. Só que para Deus isso não basta. Eu entender que Jesus foi um homem que existiu não basta. Tem mais. Veja bem qual é o problema de eu entender Jesus só como história. Quando eles olharam Jesus fazendo aquelas coisas, as pessoas que tinham Jesus só como histórico, só como homem comum, eles faziam a seguinte pergunta: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos?
irmãos? Simão, José, Judas, não estão entre nós? E por acaso as suas irmãs também não estão entre nós? Só que diz a Bíblia que os mesmos que fizeram essa pergunta, reconhecendo a humanidade de Jesus ali, que ele era um homem, só que na percepção bem comum, ele era um homem comum, qualquer. Eles se escandalizaram nele, e eles rejeitaram ele, porque eles tinham ele só como Jesus histórico. E aí eles rejeitaram Jesus, de maneira que o milagre não alcançou as suas casas, de maneira que o renovo, a salvação, a mudança de vida não entrou nas suas casas, porque eles olhavam Jesus apenas como um personagem, um homem somente. E aqui é um problema real que muitas vidas neste mundo têm. As pessoas perguntam: você acredita em Jesus? E elas respondem: sim, acredito. Mas se você for estudar um pouquinho, elas vão acreditar que Jesus existiu. Isso muita gente acredita. Nós percebemos que tê-lo como homem somente é um sério problema. No primeiro interrogatório, o ex-cego disse que Jesus era um homem de Deus, chamado por Deus. Esse foi o primeiro reconhecimento. Só que quando a gente começa a ler a história, no capítulo 9, quando nós nos deparamos com o versículo 17, esse homem foi levado aos religiosos, chamados fariseus. E quando ele foi levado para os fariseus, novamente surge a mesma pergunta: quem foi que te abriu os olhos? Estão dizendo que tu era cego de nascença, agora tu estás vendo. Nós queremos saber quem foi que te abriu os olhos. E sabe qual foi a resposta, irmão Gerson, daquele homem que estava vendo? Ele disse assim: eu tenho ele como profeta. Opa! Já mudou um pouquinho, já mudou alguma coisa. A percepção começou a ficar um pouco mais profunda na mente daquele cego. Ele era um homem que se chamava Jesus, mas ele era mais o que, irmão Willis? Mais o que ele era? E o cego responde: mas eu também percebi que ele é profeta. Porque quando ele disse: eu vou te curar da tua cegueira, eu fui curado. Ou seja, há poder nas suas palavras. Ele não é só um homem, mas ele é um homem enviado por Deus para proclamar o reino de Deus, e ele tem um poder extraordinário nas suas palavras. Ele é profeta. Só que entender Jesus como homem é bom, mas não é o suficiente. Entender como Jesus como um profeta é melhor do que entendê-lo como um simples homem. Mas deixa eu dizer para os irmãos, não basta, não é o suficiente ter Jesus como profeta. Não é. Porque muitas religiões no mundo dizem que Jesus era um profeta também. Eles comparam Jesus com Maomé, eles comparam Jesus com Nostradamus, eles comparam Jesus com Buda, eles comparam Jesus com tantos outros personagens da história, que eles têm dito que esses personagens são profetas. E é interessante que essa curiosidade, ela não estava só no paganismo, ela estava até naqueles que diziam que conheciam a palavra de Deus. É tão verdade isso que Jesus queria saber a resposta, porque muitos tinham Jesus como profeta no tempo dele. Eles diziam: esse aí é um Jeremias, esse aí é um dos profetas que se levantou com grande poder e autoridade no meio do povo. Mais um dos profetas. Só que isto não basta. E a gente nota aqui que a confissão do cego revela uma compreensão mais profunda de Jesus. Jesus agora é no mínimo profeta, alguém enviado por Deus com poderes extraordinários. Este homem parecia ter conhecimento do que o profeta Moisés tinha falado. Porque se nós pegarmos Deuteronômio 18:15, Moisés tinha dito: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis.
Este homem tinha conhecimento de que Jesus era o profeta, ou ele era o profeta que Moisés estava falando. Já se aprofundou um pouco mais. Só que reconhecê-lo como profeta não basta, como eu disse. Neste caso, Jesus é igualado com muitos personagens. Para os conhecedores da Escritura, da Torá, por exemplo, que é os 5 livros de Moisés, se Jesus fosse um profeta apenas, ele seria da mesma escala dos demais profetas. Mas agora eu deixo uma pergunta: é desta forma que Jesus realmente queria ser reconhecido? Como um grande homem de Deus? Como um grande profeta? Essa era a mensagem que Jesus estava trazendo, Edilene. Quem ele era? A resposta é não. É verdade que Jesus foi um grande homem. É verdade que Jesus foi um grande profeta. Mas a verdade maior está por vir. Se nós pegarmos o primeiro mandamento, nós vamos ver Jesus dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Este homem então deu um passo a mais. Ele entendeu que Jesus era um grande homem, ele entendeu que Jesus era um grande profeta, ele entendeu tudo isso. Mas quando a gente começa a ler a história, ele conseguiu se aprofundar um pouco mais em quem era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele foi expulso da sinagoga dos judeus, quando eles perguntaram para ele pela 3ª e 4ª vez quem era este homem, sabe qual é a resposta dele? Vocês estão tão interessados nele assim? Vocês também querem ser o seu discípulo? Eles disseram: discípulos dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. E expulsaram ele. E quando ele está caminhando, pastor, Jesus soube que ele havia sido expulso, e Jesus volta a ter um encontro com aquele que ele abriu os olhos. E quando Jesus tem um encontro com esse homem, Jesus faz a pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já ouviste. Sabe por quê? Porque quando Jesus abriu os olhos dele, ele olhou Jesus. E Jesus disse: tu já ouvistes, e agora ele fala contigo. Aleluia. E ele diz: sim, eu creio em ti. E ele pega e se ajoelha e adora Jesus. Só que ninguém pode adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro, como diz o primeiro mandamento de Moisés. Só que ele se dobrou diante de Jesus e disse: tu és o meu Senhor. Não basta ter o conhecimento que ele foi um homem histórico, e não basta ter o conhecimento que ele foi profeta de Deus. Nós temos um conhecimento maior sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João vai dizer: a vontade de Deus é esta, que nós conhecemos ou reconhecemos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo. E ele faz uma declaração no final do versículo 20 do capítulo 5 da sua primeira carta. Ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós temos reconhecimento do Filho, nós estamos no Filho, e nós temos uma declaração para dar: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu me lembro em João capítulo 14, quando João narra Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu esteja, vós estejais também. E ele diz: vós já sabeis o caminho. E alguém pergunta: Tomé, Senhor, como assim sabemos o caminho? Como assim? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Porque automaticamente quando ele diz ninguém vem, ele está dizendo: eu sou Deus. Quando vem até mim, está vindo até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que Filipe não quis deixar barato. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus responde então: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não sabes? Aquele que ouve o Pai, me ouve. E quem me ouve, ouve o Pai. Não crês tu que o Pai está em mim e eu estou nele, que nós somos um? Creia pelas obras que eu realizo. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Jesus quer ouvir da nossa boca, ouvir da nossa boca, dos nossos lábios e do nosso coração esta noite. Quem nós cremos e dizemos quem Ele é. É tão verdade isso que Ele perguntou para os discípulos: o que a multidão dizem que eu sou? E eles começaram a dizer: uns dizem que tu és um dos profetas, que tu és Jeremias, que tu foi um grande profeta. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vós? Qual a resposta que vocês têm para me dar de quem eu sou? E Simão Pedro se levanta naquele momento e diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que tu revelaste. Tu estás dizendo que eu sou Deus. Tu estás dizendo que eu sou o Cristo, que eu sou o Verbo encarnado que se fez carne. Tu estás dizendo que nunca ninguém viu a Deus porque Ele é Espírito. Mas tu estás confessando que eu vim em carne e me manifestei aqui para mostrar a minha glória. Certa vez alguém perguntou no meio da multidão: mestre, o que faremos para executar as obras de Deus? O que nós faremos para fazer a vontade de Deus? E sabe qual foi a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta. E antes de eu encerrar, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que não existe um outro caminho e não existe uma outra pessoa ou uma outra porta para que o homem se chegue a Deus. E na verdade o homem tem que entrar por essa porta porque ele está perdido nos seus pecados, e é necessário que ele escolha um caminho e uma porta. Mas Jesus se apresenta como o único caminho. Jesus se apresenta como a única vida. Jesus se apresenta como a única salvação. E quando Paulo diz para Timóteo que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Paulo está dizendo: o fio que foi arrebentado, que acendia a luz da salvação, tinha sido cortado pelo pecado. Por causa do pecado, Deus ficou de um lado e os homens do outro, inimigos de Deus, afastados de Deus, mortos sem Deus, banidos da face de Deus. Mas Jesus veio para morrer por nós. Sabe por quê? Para que Ele pegasse esses fios que estavam arrebentados e emendasse de novo. Por isso que Ele é o mediador. Ele é o único que emenda, para que a luz volte a acender em nossos corações. Não existe saída para mim e para a sua vida se não for Jesus.